Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vai ser a última chamada, a última oportunidade. A Ministra do Trabalho avisa que no próximo dia 7 de maio, em nova reunião da Concertação Social, o dossiê da lei laboral tem de ser encerrado. A UGT chumbou por unanimidade pela segunda vez este mês a última versão, porque os pontos de divergência são mesmo inultrapassáveis ou por taticismo, por causa do 25 de Abril e também do 1º de Maio, mesmo aí à porta. Será por isso, por outros motivos. A tentativa de consenso promovida pelo Presidente da República, que convocou os partidos, não deu em nada e agora António José Seguro fica para a jogada da semana de Fora do Baralho, na segunda parte. Para já temos outro tipo de jogadas. O Nuno Garopa vai estar de volta para a semana, mas estão aqui os ases, Jorge Fernandes, Susana Peralta e Luís Aguiar Conraria. Luís, que, ponto prévio, foste nomeado há poucos dias consultor económico do Presidente da República. É verdade, é verdade. Portanto, sou, quer dizer, económico, espero que económico no sentido baratinho, não é? Mas sim, é verdade, fui nomeado consultor do Presidente da República e, portanto, fica a declaração de interesses feita. Obviamente que não, que nunca estarei à vontade para comentar a atuação do Presidente da República. Portanto, quando for esse assunto, eu abstenho. De resto, podem contar com a minha opinião tal como era até há poucos dias. Vamos, nesta primeira parte, a outros taticismos, de que falava no início, outros taticismos no PS, à inércia na Justiça e ao lamento de Cristina Ferreira. Temos aqui estas 3 cartas e começamos precisamente contigo, Luís, uma carta de paus a propósito das declarações no programa das manhãs da TVI, a meio de abril, sobre a violação de uma menor. Cristina Ferreira tem estado a ser muito criticada nestas últimas semanas. Primeiro, a apresentadora reagiu através de uma nota, depois a TVI, em comunicado, ameaçou levar os críticos à Justiça. A Cristina Ferreira acabou por dar esta semana uma entrevista no Jornal Nacional da TVI. Não pede desculpa, lamenta apenas as palavras que usou. E os meus paus vão para essa entrevista que ela deu, não tanto para aquela intervenção no programa da manhã. Obviamente que esteve infeliz a isso, portanto já todos nós conhecemos, já todos sabemos o que ela disse e já todos ouvimos. Obviamente que esteve muito infeliz, que não devia ter dito as coisas como disse, mas pronto, é um direto e olha, eu às vezes sei que aqui que nos diretos também dizemos coisas disparatadas e portanto os meus paus e as minhas espadas não são para isso, mas sim para a reação, quer dizer, depois de ter tempo para pensar no assunto, de se preparar para uma entrevista sobre o assunto, dá uma entrevista em que eu não quero que peça desculpas, mas quero que fale na rapariga. Dá uma entrevista em que parece que a vítima é a Cristina Ferreira e ela começa a entrevista a dizer: eu estou bem, obrigada, estou a aguentar-me bem, estou a aguentar as polémicas. Quer dizer, toda a entrevista é centrada na Cristina Ferreira e nunca ali mostrou qualquer empatia, nunca ali falou na coitada da rapariga que foi violada por 4 rapazes e filmada e, portanto, sujeita a esta humilhação. E, portanto, quer dizer, a miúda é apenas um acessório para a miúda que foi violada, quer dizer, tornou-se apenas num acessório para um programa da manhã e, neste caso, um problema de crise de relações públicas em que a coitada da Cristina Ferreira se viu envolvida e, portanto, teve de resolver essa crise de relações públicas e, portanto, tudo é nesses termos. Eu não quero que peça desculpa à miúda, até porque não há desculpas possíveis. Queria simplesmente que mostrasse empatia e que deixasse bem claro que olha, que os homens não ficam surdos quando estão a fazer sexo e, portanto, que estejam a fazer sexo, se ouvem um não, é não. Pronto, era basicamente isto. E que toda esta história não fosse sobre a coitada da Cristina Ferreira, que está a ser vítima de campanhas
nas redes sociais. Portanto, se ela sofreu como diz que sofreu com estas campanhas indignas, imagino o que é que a rapariga sofreu ao ouvi-la, a ouvir Cristina Ferreira falar da maneira que falou. Susana Peralta, foi pior a emenda do que o soneto, esta entrevista da Cristina Ferreira? Sim, eu acho que a Cristina Ferreira é um personagem absolutamente patético e realmente desgosta-me de viver num país onde ela é tida como uma grande líder de audiências e que inclusivamente já encheu o Mel Arena ou o Altice Arena, ou como é que aquilo agora se chama, com lições de vida e de coaching, inclusivamente com a presença de pessoas da classe política e não sei o quê. Portanto, até chegou a ser presidenciável numa altura, e depois, enfim, o que o Luís já disse é evidente, quer dizer, é uma pessoa completamente centrada em si mesma, porque ela acha mesmo que a vítima desta história é ela, isso já diz tudo sobre o personagem, mas há outra coisa que eu acho que a Cristina Ferreira não percebeu e que eu gostava de a ter visto a reconhecer e não vi ainda, que é o seguinte: o consentimento não é quando se diz, quando não é preciso esperar que a pessoa diga não. O consentimento era a vítima desta violação de grupo completamente abjeta ter dito sim. E, portanto, mesmo aquela ideia da Cristina Ferreira de que eles não haviam um não, isso não interessa para nada. A pergunta que a Cristina Ferreira podia ter pedido era se realmente houve um sim naquela história. Portanto, há aqui uma inversão, há esta ideia de uma inversão do consentimento, que é: os homens podem fazer tudo, enfim, os violadores, que neste caso são 4 homens, até a mulher dizer não é assim. Os homens podem fazer aquilo que a mulher permitir. E isso acho que a Cristina Ferreira era bom que ela, se não percebeu, que fosse ler os livros, que fosse ver uns filmes, não sei, que pensasse nisso e depois viesse a público e até lá tivesse caladinha. Agradecemos todas as mulheres deste país. Carta de paus. E que me processe. Carta de paus para Cristina Ferreira, lançada aqui para a nossa mesa de jogo pelo Luís Aguiar Conraria, mas, como percebemos, também secundada pela Susana Peralta. E, Susana, agora és tu também com uma carta de ouros para a inspeção ao principal departamento do Ministério Público, o DCAP. Há processos em que passaram 3 anos e meio de buscas feitas e o material apreendido ainda não estava sequer analisado, isto entre outras falhas. Sim, a minha carta de hoje, na verdade, é para a caverna de Alibaba que há aparentemente nas masmorras do DCAP. Eu adorava, eu sei que é ilegal e tal, mas realmente tenho muita curiosidade para ir lá e ver esses tesouros escondidos. E isto vem, quer dizer, fala-se muito da lentidão da justiça, da necessidade da reforma da justiça. É uma pena hoje não termos aqui o Nuno Garopa connosco, mas de facto isto vem demonstrar uma total incapacidade organizativa. Portanto, quando nós lemos, eu devo dizer que eu não li o relatório, li apenas as notícias que vieram a lume acerca do relatório. Agora, o que isso demonstra é que há falta de equipamento. Por exemplo, os digitalizadores não há que chegue, como os que há estão esfarrapados, já não funcionam porque estão a trabalhar demais. Portanto, como é que é possível que não haja dinheiro neste país para comprar digitalizadores, para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal? Depois há manifestamente uma má gestão dos recursos humanos. Portanto, nós temos aqui magistrados a dizer que não estão afetos a um determinado processo a tempo inteiro, estão apenas em tempo parcial e por isso depois estas coisas arrastam-se. Quer dizer, das duas uma, eu acho que ou o Ministério Público digamos, decide o material que apreende em função da capacidade que tem para o tratar, ou apreende menos, ou não vai a todas, ou reorganiza a sua forma de atuar. Já agora, há pessoas especialistas, quer dizer, há especialistas em arquivos e tal, se calhar o Ministério Público precisa, do TCA precisa desse tipo de especialistas, não sei. Agora, isto que realmente veio agora à lume, sabendo nós a falta de confiança na justiça, sabendo a criminalidade económica ou financeira com processos que se arrastam eternamente e no fundo a corrosão que isso provoca na nossa confiança na democracia, no sistema, é verdadeiramente, até, olha, sinceramente, parecia quase uma mentira do 1º de Abril, só que infelizmente já chegou 3 semanas atrasado. Já passou o 1º de Abril. Há pouco falávamos de posicionamentos, nesse caso de Cristina Ferreira. Agora vamos a outros posicionamentos no Partido Socialista. Jorge, tens uma carta de copas. Duarte Cordeiro posicionou-se de novo, reapareceu. Pedro Nuno Santos decidiu depois disso voltar ao Parlamento, 2 meses depois de ter suspendido o mandato. Há muito bruá no seio do PS. Quem é, afinal de contas, o taticista? Olá a todos, eu acho que Pedro Nuno Santos disse aquilo que é mais ou menos evidente e qualquer pessoa
que conheça a história do Partido Socialista saberá que aquilo que Pedro Nuno Santos disse corresponde exatamente à verdade. E vou deixar aqui uma nota nessa altura, quando esse dia chegar, e esperemos que estar aqui todos no Fórum do Baralho ainda a comentar, no dia em que houver um desafio interno à liderança de José Luís Carneiro, eu tenho a certeza que José Luís Carneiro, e espero que todos nós, lembrar-nos-emos deste momento de Pedro Nuno Santos, porque, como é evidente, há uma facção dentro do Partido Socialista que julga, embora a mim me custa perceber um bocadinho porquê, porque nenhum deles é extraordinariamente competente, ou enfim, eu tenho sequer um currículo do ponto de vista político e ético que os recomendo. Estou a pensar de gente como Mariana Vieira da Silva, Augusto Santos Silva, Ana Catarina Mendes. Eles julgam que são o sangue azul do partido. Aliás, viu-se bem agora nesta candidatura presidencial de António José Seguro, como estas pessoas estiveram todas contra António José Seguro, chegaram ao ponto de tentar dinamitar a candidatura de alguém que era do próprio partido e que estava com uma hipótese real, e depois até, enfim, como se viu, ganhou de facto as eleições presidenciais. E, portanto, estas pessoas sempre são uma espécie de guardiães do templo, e são pessoas que, quando a sua facção não está no poder, ou quando o Partido Socialista está na oposição, estas pessoas são uma espécie de guardiães do templo que se reservam, que se calam, que se fecham nos estudos da televisão. Alguns até dizem que voltou para a academia, enfim, isto claro nos tempos livres de serem políticos, porque agora, claro, é um momento difícil, porque o que está a acontecer, no fundo, este alerta de Pedro Nuno Santos, ele está a alertar José Luís Carneiro, e ele, o que quer fazer aqui, na verdade, é atacar o costismo, porque o que está a acontecer, no fundo, ele está a alertar há aqui um conjunto de pessoas, que o que ele chamou os táticos, digamos assim, que se estão a preparar para, no momento da verdade, quando se começar a aproximar, digamos, a viragem, e quando se começar a perceber que as eleições estão próximas e que eventualmente até haverá aqui uma abertura possível para o Partido Socialista regressar ao poder, enfim, não sabemos, mas para alguém protagonizar o momento pouco chinho contra José Luís Carneiro, tal como António Costa fez da última vez contra António José Seguro, quando o PS estava na oposição. Esta elite que vinha toda, enfim, no fundamental do governo de José Sócrates, manteve-se toda calada. António José Seguro, enquanto António José Seguro comia o pão que o diabo amassou, e de resto até dava a cara pelo partido, depois de um primeiro-ministro que se veio a revelar, enfim, como agora é público e notório, uma pessoa com alguns problemas com a justiça, estou a ser generoso, e um partido que tinha assinado memorando, e eles esconderam-se todos, uns para Paris, outros para a academia, enfim, outros andavam por aí. Mas depois, quando se começou a aproximar as eleições, António Costa faz aquela brincadeira do poucochinho e diz que, bem, António José Seguro não tem praticamente a dignidade para ser o candidato a primeiro-ministro de Portugal. E, portanto, agora é exatamente isso que está a acontecer. José Luís Carneiro, que à luz destas pessoas, será vagamente um provinciano, coitado, com sotaque de baião e que sem grande qualidade para ser primeiro-ministro e para representar o sangue azul do PS. Diz-se convicto que ainda pode vir a ser primeiro-ministro. Não, quer dizer, é evidente que Pedro Nuno Santos está a pôr o dedo na... Não, eu acho que Pedro Nuno Santos está a pôr o dedo exatamente na ferida, ele está a pôr o dedo na ferida quando Duarte Cordeiro se afasta e diz que não quer estar em nenhum órgão nacional porque acha que estar num órgão nacional, um órgão colegial do partido, no fundo seria tacitamente pertencer à direção, quando isto não é verdade. Isto é exatamente o mesmo que António Costa, que de resto foi, enfim, uma espécie de guru de Duarte Cordeiro. Duarte Cordeiro, relembre-se, foi, durante muito tempo, uma pessoa muito próxima de António Costa na Câmara Municipal de Lisboa, e Duarte Cordeiro está naturalmente, é uma questão de tempo até fazer, talvez faltam 3 coisas para fazer: lançar um livro, assim, com uma boa fotografia em que mostra os seus planos para o país, ter comentário semanal na televisão, eventualmente escrever no Expresso,
Cumprindo estes três requisitos, chegará o momento do poucochinho e José Luís Carneiro será devidamente recambiado, porque o sangue azul do PS, enfim, acha que deve mandar. E Mariana Vieira da Silva ficou logo muito atrapalhada, claro. Enfim, alguém estar aqui a pôr em causa a unidade do PS, enfim. Portanto, tudo isto é bastante lamentável e eu gostei. Esta gente, sinceramente, que já veio de José Sócrates, de António Costa, felizmente António José Seguro já os colocou no lugar quando veio a sua presidência, porque é uma grupeta no PS para a qual eu não tenho paciência absolutamente nenhuma, porque realmente é gente, como o Pedro Nuno Santos disse, com muito pouca coragem. Porque se acham que realmente são as pessoas que são superiores, que têm mais qualidades políticas, éticas, pessoais, devem estar à frente do partido, mesmo quando o partido está na oposição e há momentos difíceis. Luís, 30 segundos, também uma carta de ouros para esta crise, mais uma no PS? Quer dizer, eu aqui não sei muito bem que carta dar, porque é evidente que, possivelmente, quer dizer, é muito provável que Pedro Nuno Santos tenha razão no que diz, mas também é verdade que fez o mesmo há uns anos, não é? Portanto, isto aqui que todos têm telhados de vidro. E eu diria que isto é o Partido Socialista, é o Partido Socialista que nós conhecemos desde Mário Soares, na verdade, mas não indo tão atrás, já com o Sampaio, também foi vítima de sacanices, aliás, o Jorge Sampaio, e depois, e possivelmente, se calhar, na altura até vítima das conspirações de António Guterres, quer dizer, Vítor Constâncio também. Portanto, isto faz parte. E a mim, o que me custa é ouvir Pedro Nuno Santos como se ele fosse aqui uma virgem. E não é virgem. Jorge, tens um trunfo? Tens de ser rápido. Eu só não concordo com o Luís por um motivo. É que Pedro Nuno Santos, quando estava, digamos, a sabotar, e aqui entre aspas, claro, a liderança de António Costa, ou cobiçar, é a palavra correta, desculpa, cobiçar a liderança de António Costa era primeiro-ministro, e o PS estava no poder, e o PS não estava num momento difícil. E, portanto, eu acho, apesar de tudo, mais leal... O Pedro Nuno Santos faz parte... Está bem. Olha, eu acho, apesar de tudo, mais leal não acho que mereça isso. assim grande debate, portanto não quero agora. Faz aí não vale a pena tanto debate, mas quer dizer, acho que apesar de tudo é mais leal fazer isto quando o partido está no governo do que fazer isto quando o partido está na oposição e as coisas estão complicadas, não é? Susana, tens aí um reparo. Sem qualquer substância relativamente à discussão, mas queria só dizer que o que o Luís quis dizer era que o Pedro Nuno Santos não era nenhum virgem, como se fosse um virgem. Esses machos inocentes que às vezes andam aí e fazem-se umas tontices. Fica por aqui esta primeira parte do Fora do Baralho. Na jogada da semana vamos à reforma laboral. Jogada da semana no Fora do Baralho. Está a ser um parto muito difícil, 9 meses, quase 60 reuniões, 200 horas de negociação. Já são poucos os pontos que separam a UGT dos patrões e do Governo para a reforma laboral. Certo é que a Central Sindical voltou a chumbar pela segunda vez este mês, agora a mais recente versão. O Governo dá 2 semanas à UGT para refletir e diz que o braço de ferro tem de acabar no dia 7 de maio, no novo encontro em sede de concertação social que ficou agendado. O dossiê diz a Ministra do Trabalho, para ser encerrado nessa altura. Susana Peralta, o Primeiro-Ministro diz que o que distancia a UGT dos patrões e do Governo são apenas 6 pontos. São suficientes para se desperdiçar a possibilidade de um acordo? Quer dizer, isto não se contabiliza por medidas legislativas ou por medidas do pacote laboral. O que a questão que está em causa é
quão gravosos, na perspectiva das partes interessadas, ou quão essenciais, na perspectiva da parte interessada, governo, ou da parte interessada, entidades patronais, confederações patronais, ou quão gravosas, na perspectiva da parte interessada, sindicato, UGT, é que elas são. Portanto, se estamos a falar de questões como a terceirização, ou seja, o famoso outsourcing, se estamos a falar de questões como o banco de horas, que para a UGT, por razões que são perfeitamente atendíveis, são de facto, enfim, linhas vermelhas, como se costuma dizer, mas quer dizer, não é por ser uma ou duas, podiam ser 27 se fossem umas coisas de detalhe. Claro que a negociação não estancava aí, portanto, eu acho que essa ideia dos 6 pontos é uma forma quase desonesta de comunicar neste caso. Eu acho que o governo coloca-se aqui numa posição. Bom, para já, eu acho esta 25ª hora, já nem sei se é a 26ª ou a 27ª hora, quer dizer, ontem supostamente enterrava-se a negociação, a UGT ia votar, a UGT votou a dizer que não aprovava, e agora afinal ainda vamos prolongar, quão mais vai ser prolongado este processo de negociação. E depois o governo coloca-se numa posição quase de, vamos aqui dar mais uma hipótese à UGT, da UGT vir a aprovar um pacote com o qual desde o início que não foi ouvida, portanto o governo entrou a pés juntos neste processo negocial, relativamente aos partidos da oposição e relativamente aos sindicatos, neste caso à UGT, depois há a questão da CGTP, e agora vem aqui quase uma forma magnânima de dizer, bem, tem aqui mais 15 dias, mas 15 dias para quê? Ou o governo está disposto a ceder naquilo que, enfim, nos pontos que a UGT considera verdadeiramente essenciais, ou então a UGT já deu a sua palavra final e já chega, francamente, a esta novela de má qualidade. Olha, o governo diz que é a UGT que tem de ser clara e ceder. A Central Sindical defende que quem tem de apresentar novas propostas é o Executivo. Temos aqui um e outro lado extremados. Chegados a este ponto, quem é que deve ceder mais, Luís? Eu não sei. Eu não sei responder porque eu nem sequer sei em que pontos são esses e como é que estão as negociações e quem é que já cedeu até agora. Portanto, eu tenho dificuldades não tenho informação suficiente, não estou suficientemente por dentro das negociações para saber elencados isso. aqui pela Susana Peralta, também a questão da jornada contínua, que creio que não... Está bem, mas precisava de ver... Mas com detalhe, claro. Não, mas precisava de ver, não é? Eu não sei, mas... Por exemplo, banco de horas. Uma coisa é haver um banco de horas em que uma pessoa pode compensar as horas que deu a mais esta semana nos próximos 10 anos. Outra coisa é haver um banco de horas em que uma pessoa é recompensada pelas 10 horas que deu a mais nas 3 semanas seguintes. São coisas diferentes. Numa é absurdo, noutra é perfeitamente razoável. E eu não sei em que ponto é que estão as negociações, não sei quantos meses é que está, se é 4, se é 2, se é 6, não faço ideia, não é? E, portanto, o facto de elencarmos quais são os problemas não quer dizer que eu saiba em que ponto, onde é que está a baliza. E, portanto, não sei responder à pergunta. Agora, há uma coisa para que eu queria chamar a atenção, é que não acho normal que na UGT isto tenha sido votado por unanimidade. Até porque houve vozes e o Observador noticiou isso. Quantas pessoas eram? Creio que 90 membros. 90? Em 90 pessoas estão todos de acordo? E bem, acho esquisito, parece-me manipulação política, parece-me haver pressões, não acho normal este tipo de unanimidades. E pronto, isso leva-me a desconfiar que se passa alguma coisa na UGT. Aliás, e que, de facto, isto já não é uma negociação, é um processo político. Houve fontes que ao Observador disseram, num dia antes desta reunião do Secretariado Nacional, que Mário Mourão estava a ocultar o evoluir das negociações. Portanto, que houve documentos diferentes mostrados pelo Secretário-Geral da UGT e na reunião que houve com Luís Montenegro também. Mais uma vez, aí tinha de lá estar presente, é perfeitamente razoável entregar, não ter tempo de preparar um documento final, desde que na apresentação que é feita se diga quais é que são as mudanças em relação ao documento que está a ser apresentado. Quer dizer, eu mais uma vez aí acho que há pouca informação, mas não acho normal que ao fim deste tempo todo, e objetivamente já houve cedências de vários lados, que em 90 e tal pessoas, todas estejam de acordo para um dos lados, fosse para que lado fosse.
Acho estranho isso e pronto. Mas de facto também não tenho mais informação, também não estou dentro dessas reuniões para saber. Sim, sendo que o Primeiro-Ministro pediu à UGT para refletir sem paixões partidárias. Jorge Fernandes, está aqui colado ao PS ou não? O que é que te parece? Pois, eu tenho dois comentários a fazer sobre isto. Bem, em primeiro lugar, eu concordo, quer dizer, aquilo que o Luís disse é absolutamente verdade. Eu não sei, não estou nas reuniões, não sei exatamente qual é o ponto da negociação. Sobre a postura do Governo e sobre a postura da Ministra, e de resto o Expresso hoje traz uma notícia de que o Governo estará a ponderar, saindo ao GT, digamos, de cena e rejeitando completamente o acordo, o Governo estará a ponderar reintroduzir o modelo laboral tal como era a proposta inicial do Governo. Isto é, entre a proposta inicial do Governo e a proposta tal como ela está neste momento, há uma diferença que já foi, no fundo, fruto da negociação entre os trabalhadores e o Governo. E o Governo estará a pensar que, bem, se a UGT não quer, então então fazemos as nossas preferências tal como elas tinham sido inicialmente apresentadas. Parece-me um erro, sinceramente, porque estas negociações, quer dizer, têm uma componente orgânica que visam não só chegar a um acordo político, mas este acordo político inerentemente também visa, idealmente, melhorar a legislação do ponto de vista da sua substância, e mesmo que não haja um acordo sobre todos os pontos, parece-me que para uma democracia de qualidade seria bom que o Governo, no fundo, apesar de tudo, incorporasse as preferências da UGT e dos trabalhadores, mesmo com a UGT não assine. Portanto, aquilo que já foi negociado, apesar de tudo, seria bom que permanecesse essa versão. Pronto, dito isto, um dos problemas, e aquilo que o Luís estava a dizer, eu concordo absolutamente, quer dizer, a ideia de que 90 pessoas estão todas de acordo e não há uma única voz de dissenso no meio de tudo isto é muito estranho, não é? Portanto, no fundo, isto poderá estar a sinalizar aqui vou tentar aqui usar esta palavra, CGTPização da UGT. Isto é, infelizmente, a UGT poderá estar a tornar-se uma espécie de CGTP. E um dos problemas que existe em Portugal, que é um problema histórico, que tem o sindicalismo português, na verdade, historicamente, ao contrário da maior parte dos países europeus e das democracias mais antigas, em que os partidos socialistas de massas foram criados depois dos sindicatos, portanto, primeiro apareciam os sindicatos e os partidos eram depois, digamos, produtos do movimento sindical e da criação, no fundo, de tentativa de representação política dos trabalhadores, em Portugal, devido à nossa história política, enfim, à questão da unicidade sindical durante o PREC, os dois sindicatos são emanações dos partidos políticos. O CGTP, uma emanação e um braço político, um braço direto do PCP, e no fundo, basicamente, a CGTP ia buscar as instruções a Soeiro Pereira Gomes. O que não sabíamos era que, aparentemente, a UGT ia buscar as instruções ao Largo do Rato, porque a UGT, apesar de tudo, sempre pareceu ter mais flexibilidade tática em relação ao Partido Socialista. E tem uma corrente social-democrata também. E também tem uma corrente sempre social-democrata, mais próxima até dos TSD, dos Trabalhadores Sociais-Democratas, enfim. Mas, portanto, sob esse ponto de vista, veremos como as coisas evoluem. Eu admito perfeitamente que os pontos que eu não sei, portanto, admito perfeitamente que o GT realmente esteja a fazer fim-capé contra um conjunto de pontos que possam ser uma linha vermelha, que a central sindical entende não dever ser cruzados, mas de facto esta unanimidade na votação parece estranha, porque uma das vantagens do PCP e da CGTP é que estas notícias, digamos, sobre quem votou como, nunca saem cá para fora. Portanto, quando se age como a CGTP, é melhor ter a maneira organizativa clara da CGTP. Corre, Susana Peralta, a UGT, o risco de se tornar uma espécie de CGTP 2.0 e até estas votações estarem a ser estratégicas, tendo em conta o 25 de Abril e o 1º de Maio, para não perder força nas ruas? Quer dizer, eu sou sensível, há vários problemas de governação na UGT neste momento, não é? Creio até que o secretário-geral está com o mandato fora de prazo. E eu, enfim, acompanho a perplexidade com a unanimidade de 90 votos.
Por outro lado, também acho difícil que isso, quer dizer, que se não houvesse essa unanimidade ou se não houvesse essa pressão implícita ou explícita que nós não sabemos se está a acontecer ou não, que isso mudasse o sentido de voto, não é? Porque se houvesse, desde o início, que este anteprojeto de reforma laboral que foi apresentado pela parte do Governo foi sempre recebido de maneira muito negativa pela generalidade do mundo do trabalho. E, portanto, eu acho que nada disto depois altera a substância relativamente às negociações em curso e ao pacote laboral. Mas se a CGTP se o GT está a CGT pisar, eu acho que isso é um bocadinho reflexo também da própria radicalização do Governo. Quer dizer, o Governo apresentou um pacote laboral que ia a todas, completamente desregulador do mercado de trabalho numa série de dimensões, sem explicar verdadeiramente porquê, não é? Portanto, até agora ainda não nos veio dizer quais é que eram os aspectos de mau funcionamento do mercado de trabalho que queria corrigir com tal ou outra medida, e portanto eu acho um bocadinho, custa um bocadinho a sacar ao GT responsabilidades de uma certa polarização, quando me parece que o Governo entrou nesta conversa de maneira completamente polarizadora e radical. E sem se lembrar que é um governo minoritário? Sim, Luís. Posso? Desculpa, sim, sem se lembrar que é um governo minoritário, isso é uma coisa que se esquece várias vezes, mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Nós, neste momento, poderemos estar a viver a maior revolução tecnológica dos últimos tempos, em que, de facto, o agarrar o comboio da inteligência artificial pode ser a diferença entre ficarmos muito para trás ou recuperarmos o atraso de produtividade que temos. E é um bocado esquisito, nestes tempos, haver uma reforma laboral tão extensa sem que nunca se fale nisto, sem que isto seja tema. E por outro lado, também eu fico com a ideia de que ainda realmente não sabemos o que vai ser a revolução da inteligência artificial, mas é muito provável que daqui a 2 ou 3 anos tenhamos de rever verdadeiramente tudo o que são relações de trabalho. E, portanto, nesse sentido, portanto, isso é uma apreciação sobre a oportunidade do pacote laboral, mas neste sentido, aparecer agora com esta proposta parece-me descabido. Porque se calhar daqui a 2 ou 3 anos vamos estar todos a discutir novamente como é que devem ser as relações laborais face à nova realidade tecnológica. E portanto eu não tenho aqui nenhuma simpatia especial por este pacote, nem pela forma como foi introduzido, nada disso. Estou com a Susana e foi para acrescentar um argumento. Eu gostava de introduzir aqui mais uma peça neste jogo da reforma laboral, António José Seguro, até porque chamou esta semana a Belém todos os parceiros sociais. Já anunciámos na primeira parte do Fora do Baralho que o Luís Aguiar Conraria foi nomeado consultor económico do Presidente da República, portanto não vai falar sobre isto, mas Jorge Fernandes, o esforço para que se chegasse a um acordo esta semana, como se vê, foi infrutífero. Fica numa posição difícil, António José Seguro, nesta primeira tentativa que faz no mandato para o diálogo, num dossiê em que ainda por cima já ameaçou vetar? Pois, fica um bocadinho, porque ele foi um bocadinho, quer dizer, e acho que bem na altura, voluntarioso demais na campanha eleitoral, quando era na altura o candidato do centro-esquerda e queria puxar dos galões de centro-esquerda, que é, o António José Seguro é um socialista da vida toda, portanto não é sequer estranho, mas teve talvez uma posição demasiado contundente ao dizer que vetaria a legislação laboral. E o problema é que o Presidente da República, na minha opinião, não pode vetar uma lei simplesmente porque não concorda com o seu conteúdo ideológico. Pode suscitar problemas de constitucionalidade ou outros, mas do ponto de vista ideológico, quer dizer, o Governo, desde 82, que é apenas responsável politicamente perante a Assembleia da República. E havendo uma maioria na Assembleia que aprova a lei, o Presidente tem que aceitar. Aliás, eu acho que há uma situação análoga, houve uma situação análoga no mandato de Marcelo, quando o António Costa decidiu rever a Lei de Base da Saúde só com a geringonça, portanto, pela primeira vez na história, partindo, digamos, enfim, há uma harmonização com o PSD, que sempre tinha tido intervenção, os dois grandes partidos sempre intervieram nessa matéria, e puxando a lei de bases da saúde na altura muito mais para a esquerda, e Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de não concordar, e era público e notório, apesar da base eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa, que de resto até era mais
sectária, isto é, era uma base muito mais de centro-direita do que António José Seguro, que é uma base que corta entre o centro-esquerda, centro-direita, enfim, entre muitas dimensões, mas o Marcelo Rebelo de Sousa teve que assinar a lei e, portanto, sob esse ponto de vista, eu não vejo aqui grande margem de manobra para António José Seguro vetar a lei simplesmente por motivos políticos ou porque não houve um acordo na concertação social. A Susana Peralta... Não concordo. Trunfo? Quer dizer, trunfo, sim, semi-trunfo, enfim. Quer dizer, é evidente que o veto político de António José Seguro, porventura, se depois a lei voltar ao Parlamento, enfim, se o Parlamento decidir, dentro daqueles prazos legais, voltar a apreciar a lei e se o diploma voltar a António José Seguro, aprovado pela maioria dos deputados, aí ele já não pode vetar uma segunda vez. Agora, neste momento, António José Seguro tem um compromisso claríssimo com o seu eleitorado. É muito provável que este compromisso tenha sido absolutamente determinante na vitória de António José Seguro, ou seja, António José Seguro começou a primeira volta, a campanha para a primeira volta a dizer aquela coisa que não era bem de esquerda, e depois várias pessoas, incluindo eu, pedimos-lhe para dizer coisas de esquerda. Ele disse, e disseste, esta foi muito clara, e a esquerda foi absolutamente essencial para levar António José Seguro à segunda volta. E depois, a partir daí, enfim, uma vez que estava contra André Ventura, ganhou com uma maioria expressiva. Agora, eu acho que isto é um compromisso eleitoral e não se brinca com compromissos eleitorais. António José Seguro veta e depois, a seguir, enfim, se o Parlamento lhe voltar a enviar a lei, aí nessa altura ele tem que, obviamente, que a promulgar. Uma coisa importante que é, António José Seguro representa 2/3 dos eleitores, portanto, o seu veto político tem também aqui uma questão, enfim, é também simbólico, independentemente depois de ser ou não efetivo do ponto de vista da lei vir a aplicar-se, é também simbólico nem toda esta confusão, porque de facto, como o Luís disse há pouco, quer dizer, o governo esquece muitas vezes que é minoritário, o governo entrou nisto a achar que quer para o Cimândia que tomem lá um pacote laboral. Portanto, eu acho mesmo que António José Seguro tem de vetar. Antes da decisão do Presidente da República, é preciso perceber se há ou não acordo na concertação social no próximo dia 7 de maio. Fica por aqui o Fora do Baralho. Ative os alertas para não perder os programas. Escreva-nos para foradobaralho@observador.pt. Estamos sempre disponíveis também em podcast. E esta é sempre uma data bonita. Os Ases e aqui a Joker lançam uma carta especial, uma rainha de ouros para a democracia que vale muito. Foste tu, Jorge Fernandes, a escolher esta música, Portugal ressuscitado. Porquê? Bem, esta música é um clássico absoluto. O 25 de Abril foi um dos momentos mais bonitos da nossa história coletiva. Eu sei que há pessoas que podem não concordar com isso, mas é cada vez mais preciso relembrar isto. E na altura a poesia estava na rua, como dizia um verso, e foram feitas músicas, enfim, esteticamente muito marcadas e com mensagens, enfim, de alguma inocência em algumas matérias, porque algumas pessoas pensavam que iam construir um mundo novo, outras queriam ditaduras, mas enfim. Mas vamos fechar a ouvir Portugal ressuscitado. Foi uma letra do Ari dos Santos, aqui cantada na versão original, pelo Fernando Tordo, pela Tonicha e por um grupo que eu nem conhecia, chamado Impasse. E é uma canção muito bonita. Eu sou a Vanessa Cruz, 25 de Abril sempre. Olhos, nos braços, nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos, rosas livres, portuguesas. Vi as portas da prisão abertas de par em par. Vi passar a procissão do meu país a cantar. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos curvaremos às armas da repressão. Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos, lado a lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será
vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido.